E chegou o dia da avaliação. Mas antes, vocês têm direito ao último pedido, que é a nossa revisão. Então, vamos revisar alguns conteúdos, tá? Que nós falamos durante essa unidade. Lembrando que não necessariamente a prova vai cair exatamente os conteúdos que são revisados. Mas nós sabemos que um conteúdo puxa o outro e é muito importante vocês terem domínio disso. Então, vamos lá para a nossa aula de número 35, aula de revisão geral. Estamos aqui na revisão geral da unidade 2 e alguns conteúdos que nós vamos trabalhar serão isomeria, parte 1, reações envolvendo hidrocarbonetos, né? Parte 1, reações envolvendo funções oxigenadas, parte 1 e parte 4. E aí a gente vai para as reações envolvendo funções nitrogenadas, parte 1, e vamos falar sobre polímeros, parte 1 também. Então vamos lá. A nossa aula que fala sobre isomeria, ela é a aula de número 21. E dentro dessa aula nós falamos sobre as isomerias plana, isomeria cis, trans ou geométrica. O que nós temos? Que a isomeria é o termo usado dentro da química e ele é derivado do grego, que significa partes iguais. Iso é iguais e mero partes. Então, aqui dentro da química orgânica, nós dizemos que são isômeros dois compostos que, quando são diferentes, apresentem a mesma fórmula molecular. Dentro desse estudo, nós vamos ter a isomeria plana e a isomeria espacial. Na isomeria plana, nós temos os isômeros que, no caso, eles se diferem na conectividade dos átomos que formam as moléculas isômeras. O que isso quer dizer, professora? Que os isômeros aqui, eles vão ser diferentes um dos outros pelo modo como os átomos estão ligados uns aos outros dentro da nossa cadeia. Os isômeros, eles podem ser diferenciados pela observação das suas fórmulas planas. Então, aqui dentro nós vamos ter a isomeria de posição, a isomeria de cadeia e a isomeria de função, tá? Lembrando que quando a gente fala de isomeria de posição, eu estou falando daqueles compostos que eles são diferentes e eu vou identificar qual é essa diferença a partir da posição de uma insaturação, da posição de um grupo funcional ou ainda da posição de alguma ramificação. Então, olha só, a isomeria de posição ela vai ocorrer em isômeros que sejam de cadeias iguais, que sejam da mesma função, e a partir disso você vai conseguir diferenciar. Na isomeria de cadeia, nós vamos ter isômeros de mesma função, se for álcool é álcool, se for hidrocarboneto, o outro também é hidrocarboneto, que vai se diferenciar porque um é cadeia aberta, o outro é cadeia fechada, um é cadeia normal, o outro é cadeia ramificada, então diferenças na estrutura da sua fórmula, né? E a isomeria de função é quando a gente tem funções diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. O álcool ter a mesma fórmula molecular, por exemplo, que uma acetona ou que um aldeído, e aí como as funções são diferentes e nós temos a mesma fórmula molecular, é dito como isomeria de função. Já na isomeria cis-trans, as condições para que ela ocorra, elas são um pouquinho diferentes. Eu preciso que os carbonos envolvidos nessa isomeria possuam dois ligantes diferentes e que os carbonos envolvidos não girem independentemente um do outro. Então, nesse caso aqui, o carbono que não pode girar um independente do outro vai ocorrer em duas situações. Nos alcenos, devido à insaturação, se tiver o giro, a ligação dupla é rompida, e nas cadeias cíclicas, porque se a gente também tiver o giro ali, a gente vai ter a quebra do ciclo. Então, os alcenos, eles podem, digamos, satisfazer essas condições.
E aí, olha só. Nos alcenos, a isomeria ela vai ocorrer entre os carbonos ali da ligação dupla. Então, se a gente for observar, esses dois carinhas aqui, eles são idênticos, só que não são o mesmo composto. Por quê? Esse ligante aqui, por exemplo, e esse, eles não podem trocar de posição e ficar do mesmo lado. A gente sabe que o carbono ele tem valência equivalente, nós vimos na unidade 1. Só que nessa situação, devido à presença da ligação dupla, não existe o giro desse carbono. Então, esses dois compostos eles vão ter a mesma fórmula molecular, só que a posição dos seus ligantes, elas são diferentes. Aqui nós temos a posição cis, que é quando os grupos ligantes iguais estão no mesmo lado, olha só, estão do mesmo lado. E aqui nós temos a trans, quando os ligantes iguais estão em lados diferentes. E essas são as nossas isomerias cis e trans. Também ocorrem em cadeias cíclicas, tá, pessoal? Aula 23, reações envolvendo hidrocarbonetos. Aqui nós vamos falar das reações dos alcanos e dos alcenos. Lembra? Alcano, cadeia saturada. Alceno, cadeia insaturada com uma ligação dupla. Então, o que nós temos aqui? Nós temos nos alcanos as reações de substituição. Esta daqui é uma reação de halogenação, mas também podem ocorrer reações de nitração e reação de sulfonação. Sempre nos alcanos nós temos a substituição de um ou mais átomos de hidrogênio. Nesse caso aqui, nós estamos representando a reação de halogenação, aonde os halogênios são representados pelo X2, que poderia ser Cl2 ou Br2, qualquer um desses aí, qualquer halogênio. E aí o que vai ocorrer? Nós vamos ter um halogênio roubando um hidrogênio do nosso alcano, retirando esse hidrogênio e se ligando, o outro se ligando ao carbono, onde o hidrogênio foi retirado, que vai formar um aleto orgânico. E aqui forma um aleto de hidrogênio. E eu sempre vou ter, se eu substituir 2 hidrogênios do meu alcano, significa que entraram 2 átomos de halogênio. Então, saiu 2 hidrogênios da minha reação. Tranquilo? Já nos alcenos, nós temos reações de adição. Por quê? Porque o alceno ele apresenta a insaturação, ele tem a ligação dupla. E a reação vai ocorrer entre os carbonos da insaturação. Daí nós vamos ter sempre reação de adição, ou seja, vai entrar elemento, mas não vai sair nenhum da nossa cadeia. Quais são as adições? Temos a hidrogenação, que é a adição de hidrogênio. Nós temos a halogenação, que é a adição de halogênios. E nós temos também a adição de aletos de hidrogênio, que são quando a gente tem o hidrogênio ligado a qualquer halogênio. E nós temos a adição de água, que é chamada de reação de hidratação. Olha como ocorre. Nas reações de hidrogenação, eu sempre vou ter um alceno dando origem a um alcano. Por quê? Porque eu vou ter a ruptura de uma das ligações duplas e a entrada de um hidrogênio para cada carbono que participa da ligação. Como a ligação dupla foi rompida, eu formei o quê? Uma ligação simples, que caracteriza um alcano. Olha os 2 hidrogênios aqui, ó, um para cada carbono que estava participando da ligação dupla. Então, aqui, já na adição de halogênios ou halogenação, eu vou ter a formação do dialeto vicinal, que é quando na molécula nós temos halogênios ligados a carbonos vizinhos, um do lado do outro. Lembrando, é uma reação de adição. Então, nosso halogênio vai entrar na cadeia 1
para cada átomo de carbono da ligação dupla. Isso devido ao rompimento de uma dessas ligações. E aí eu vou formar sempre um composto que a gente chama de haleto orgânico, tá? Eu tinha o eteno e depois da reação eu tenho 1,2 de cloroetano. Olha aqui, ó, 2 cloros ligados aos carbonos que estavam participando da ligação dupla. O meu alceno aqui pode ter 1000 carbonos, mas a reação vai ocorrer sempre nos carbonos que estão participando da nossa ligação dupla. Olha só a adição aqui de haletos de hidrogênio. Haleto de hidrogênio é sempre que eu tiver um halogênio ligado ao hidrogênio. Nesse caso, o halogênio é o cloro. O que vai acontecer? Um hidrogênio vem para o carbono e o outro, que é o cloro, vai vir para o outro carbono. Então, eu vou ter a adição de hidrogênio em um átomo de carbono da minha ligação dupla e a adição de um halogênio ao outro átomo de carbono da ligação dupla. O eteno, nesse caso, deu origem ao cloroetano. E aí a gente vai agora para a aula 26, que foi reações envolvendo funções oxigenadas. Nesse caso, nós falamos sobre os álcools, a obtenção e as reações nas quais eles participam. Métodos de obtenção do álcool. Um dos principais e mais antigos métodos de obtenção de álcool é a fermentação. A fermentação alcoólica, ela é um processo biológico na qual açúcares como glicose, frutose e sacarose são convertidos em energia celular com a produção de etanol e dióxido de carbono como resíduo metabólico. Aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o açúcar e aqui nós vamos ter a ação da enzimase, que é um complexo de enzimas, de micro-organismos, que vão promover a fermentação, produzindo assim o dióxido de carbono mais o álcool, que nesse caso aqui é o etanol. Essa é uma das maneiras de se obter álcool. Outra maneira é através da hidratação dos alcenos. O que é a hidratação dos alcenos? É quando a gente tem a adição de água a um alceno em meio ácido. Olha o que vai acontecer. Aqui nós temos o eteno, que é um alceno, né? Aonde no meio ácido nós temos a disponibilidade de H+ ali no ambiente. Então, o oxigênio aqui da nossa água, ele vai interagir com os nossos carbonos aqui da cadeia, né? Fazendo com que uma parte, que é o OH, se ligue aqui ao nosso carbono, né? O oxigênio vem, se liga, ele vai ficar carente de uma ligação e aí ele vai vir e vai receber um átomo de hidrogênio. Enquanto o outro átomo de hidrogênio vem aqui para o nosso átomo de carbono, formando o etanol, que é um álcool. Sempre que a gente fizer a hidratação de um alceno, nós vamos ter o álcool como produto, tá? Quando a gente parte do eteno, a gente sempre vai ter um álcool primário. Quando a gente parte de outros alcenos, nós teremos álcools secundários. Redução de aldeídos e cetonas. Quando a gente tem a redução de aldeídos, nós vamos ter como produto o álcool primário. Nesse caso aqui, nós temos a adição de hidrogênio ao nosso etanol, que é um aldeído, aonde nós temos a ruptura da ligação aqui da carbonila entre o oxigênio e o carbono, e um desses hidrogênios se liga ao carbono e o outro vai se ligar ao oxigênio, dando origem aqui a um álcool primário, tá? Essa redução do aldeído dá origem a um álcool primário. Quando a gente tem a redução nas cetonas, nós temos origem a álcools secundários. Reações
dos álcools. Os álcools primários, quando eles são oxidados, eles sempre vão gerar, na oxidação parcial, aldeídos e a oxidação total, ácido carboxílico. Os álcools secundários sempre vão gerar cetonas. Já os álcools terciários, eles não sofrem oxidação. Aula 29, reações envolvendo funções oxigenadas, parte 4. Aqui a gente vai falar sobre ácidos carboxílicos e os ésteres, tá? A obtenção de ácidos carboxílicos, elas podem ocorrer através dos seguintes métodos: oxidação energética dos alcenos e a hidrólise dos ésteres. Então, aqui, na oxidação, nós vamos ter dois produtos, tá? Vamos ter a ruptura dessa ligação dupla entre esses átomos de carbono. Um oxigênio vai se ligar ao átomo de carbono da dupla e o outro ao outro átomo de carbono. Esse primeiro lado aqui é o que dá origem à nossa cetona. Esse segundo lado aqui é que vai dar origem ao nosso ácido carboxílico, tá, pessoal? Outras reações são as reações nas quais os ácidos carboxílicos participam, como o caso da reação de esterificação, que seria uma reação inversa, onde nós temos o ácido carboxílico reagindo com o álcool, formando éster mais água. Por quê? Porque essa parte aqui do ácido carboxílico, a hidroxila, ela tem uma grande tendência de se ligar à hidroxila do álcool, fazendo com que o oxigênio e todo o grupo orgânico do álcool venha e se ligue ao carbono da carbonila. E aí, com isso, eu formo um éster, que é essa parte aqui, mais água. E reações envolvendo funções nitrogenadas, parte 1, aminas e amidas. Bom, nós temos aqui alguns métodos de obtenção das aminas, que é reação com haletos orgânicos com amônia, redução de nitrilas e redução de nitrocompostos. Quando a gente tem aqui, ó, a reação de haletos orgânicos, sempre que um haleto orgânico reagir com amônia, eu vou ter uma amina primária, tá? Quando a gente tiver, deixa eu voltar, quando a gente tiver a reação de uma amina primária com o haleto orgânico, nós vamos ter como produto uma amina secundária. Quando a amina secundária reagir com o haleto orgânico, nós vamos ter como produto uma amina terciária, tá? Algumas reações nas quais as aminas participam são as reações com ácidos, que é a reação que dá origem lá ao nosso condicionador. Nós temos as reações com ácido nitroso também. E nas reações com os ácidos, pessoal, a gente sempre vai ter esse sal de amônia aqui, que no caso é o cloreto de metilamônio. Nesse caso aqui, mas a gente sempre vai ter uma amônia positiva, tá? Olha aqui. E já nas reações com o ácido nitroso, nós vamos ter algumas variações, tá? Nas aminas secundárias, nós sempre vamos estar formando nitrosamina. Nas aminas primárias, a gente vai estar formando já outros tipos de amina e assim vai variando. Nas obtenções das aminas, nós temos, através da reação de haletos de ácido carboxílicos, aonde nós vamos ter aqui o halogênio retirando um hidrogênio da amônia, dando origem a uma amônia primária mais um haleto, tá? Então, dependendo do tipo de reação, nós vamos ter sempre uma amina primária aqui sendo originada, tá? Outro modo de reação aqui são os ácidos carboxílicos reagindo com os haletos, tá? E esse daqui foi a reação dos ácidos carboxílicos com a amônia. E para fechar, os polímeros, né? A gente vai falar sobre monômeros e algumas propriedades e a identificação. Polímero, ele corresponde ao grupamento de monômeros que se ligam para formar uma molécula grande. Então, a gente tem
que o polímero quer dizer muitos e mero partes, muitas partes. A gente tem uma molecona formada por várias molequinhas, que são, no caso, os monômeros. Elas são as partes que se ligam e formam os polímeros. A união de duas moléculas de monômero recebe o nome de dímero. E aí a gente tem a união de três, que recebe o nome de trímero, né? Olha aqui, monômeros se ligando, que vai formar polímero. Esse N quer dizer uma quantidade grande de monômeros que formam o polímero, tá, gente? E aí você vai fazer agora o quê? A sua avaliação parcial. Desejo sucesso para vocês. E a nossa unidade 2 vai se encerrando e a gente volta depois com aulas da unidade 3, viu, pessoal? Boa sorte!